Outro conceito importante é o trabalho da força-peso. Como assim o trabalho da força-peso? É a energia aplicada por essa força-peso. Lembrem que lá no primeiro bimestre, nas aulas presenciais, eu cheguei a falar para vocês que o peso é a força com que o planeta puxa as coisas para baixo. Então a gente fiz um desenho simples, tosco, mas a Terra, redonda, tá galera? Ela exerce uma força-peso sobre qualquer objeto que esteja no campo gravitacional dela. Então a Terra faz com que a Lua seja puxada para baixo, ela tem um peso. O astronauta que está em órbita também tem um peso apontado para a Terra. O Robson, que está aqui no outro canto, notem que ele não cai para baixo, né? O peso dele é sempre apontado para o centro da Terra. E a maçãzinha que está lá no Japão, do outro lado do mundo, parece que está de cabeça para baixo, né? Mas, se virar assim, a nossa maçã também tem um peso que faz com que ela seja puxada para o centro da Terra. Notem que não importa a direção que a gente está pegando, o peso dos corpos sempre é na direção do centro da Terra. Então, se a gente pegar aqui numa análise mais direta, mais aproximada, né? A gente vê que a Terra, a nível humano, tipo, nas mesmas dimensões que o homem, ela tem um formato meio plano, mas ela é redonda, tá, galera? O peso sempre aponta para baixo, então, inclusive o do Robson, inclusive o do gato do Robson, sempre apontando para o chão. Então a força-peso, ela sempre vai estar direcionada para o chão. Peso é sempre na vertical, no sentido para baixo. Não importa onde a gente estiver, o nosso referencial faz com que o peso sempre seja apontado para baixo, tá? Então, se a gente está falando em energia gasta, trabalho da força-peso, então não importa o caminho que a gente tiver. Ó. Mesmo na primeira situação, o peso vai estar apontado para baixo. Na segunda situação, o peso vai estar apontado para baixo. Na terceira situação, o peso vai estar apontado para baixo. Se eu fizer esse caminho, ó, na primeira situação, vou trazer o corpo para cá e chegar nesse ponto, o trabalho que a força-peso teve na primeira situação vai ser a mesma coisa, tem o mesmo valor da segunda situação se eu puxar em linha reta, vai ter o mesmo valor da terceira situação se eu fizer uma curva, não importa por onde eu passo, e chegar no mesmo ponto. Então, a única coisa que diferencia o trabalho da força-peso é a altura que a gente tem, de onde ele saiu até onde ele chegou. Tranquilo, galera? Lembrando que, já que o trabalho é a força vezes o deslocamento, e a gente só está analisando na situação vertical, porque o peso é só na vertical, lembrem-se que o peso, que eu passei nas aulas para vocês, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade. E isso é a nossa força-peso. Então, o que a gente pode fazer? A força eu substituo pelo peso e o peso por mg. Então, o trabalho é a massa vezes a gravidade do planeta, é a massa do corpo, tá? Vezes a gravidade do planeta, vezes esse deslocamento, ó, é o deslocamento vertical, que eu vou chamar de H. Então, o trabalho depende da massa do corpo, da gravidade e da altura que ele se deslocou. Notem que não precisa do caminho, tá, galera? Só da altura. Se ele foi para a esquerda, para a direita, depois recuou um pouquinho na diagonal, não importa. O que importa é só a altura que ele se deslocou. Beleza? Então, H é de altura. Acontece também o seguinte, ó. Se o corpinho ele se desloca para cima, não importa se ele está indo para cima ou para baixo, né? O peso sempre vai ser apontado para baixo. Então, notem o seguinte, ó. O deslocamento e o peso estão em sentidos contrários. Se eles estão em sentidos contrários, significa que o trabalho que essa força-peso está tendo é menor do que zero. Ou seja, ele é negativo. Beleza? Isso aqui é só para dizer que o peso está no sentido contrário do deslocamento, tá?
O mesmo não ocorre quando está no sentido oposto. O peso está apontado para baixo. Notem agora que o peso e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então o trabalho, nesse caso, ele vai ser maior do que zero, ou seja, positivo. Esse positivo e negativo é só para dizer se o peso está na direção do movimento ou não. Tranquilo, galera?